Você está vendo essa semana que nós estamos exibindo aqui uma série de reportagens sobre tecnologia, sobre desenvolvimento, enfim, os veículos elétricos são uma tendência mundial. E a própria ONU, Organização das Nações Unidas, já tem metas que foram definidas na cúpula do clima para o fim da fabricação dos modelos a combustão, ou seja, ao combustível que a gente conhece hoje, álcool, a gasolina, diesel e tudo mais. O ano é 2035, mas enquanto em alguns países ela avança rápido, aqui no Brasil essa mudança está tipo tartaruga, a passos bem lentos mesmo. No episódio de hoje da nossa série Desafios para Cidades Inteligentes, você vai ver como o investimento na eletromobilidade é cada vez mais urgente e necessária no nosso país. Barulho e poluição. Esta combinação já é até normal para quem vive nas grandes cidades brasileiras. Mas se pensar em veículos silenciosos e que não fazem fumaça pode parecer coisa do futuro para você, saiba que o futuro já chegou. O Rodrigo tem esta moto elétrica há cerca de um ano e já se adaptou à nova rotina e hoje não troca por nada. Eu preciso carregar em torno de 2 vezes na semana, assim, tem semana que eu carrego só uma vez. E carrega durante a noite, umas 6, 7 horas ali, carrega praticamente tudo. E como você vai vendo a bateria o tempo todo, você consegue ter noção ali de quando que dá para carregar hoje, quando dá para carregar no dia seguinte. Você tem que tomar cuidado ali para não fazer um dia fora do padrão, que você vai rodar 60, 80 km e não tá com a bateria mais carregadinha. Para uso urbano eu não perco em nada, eu consigo chegar até 70, 80 km por hora com facilidade, o que para dentro da cidade tá mais do que o bastante. Mas também já tem quem se aventura em viagens pelo Brasil. Este empresário saiu lá de Fortaleza em um Tesla e passa pelo Paraná em seu caminho até o Rio Grande do Sul, justamente para mostrar que já é possível viajar com elétricos no país. Mas ele admite que o desafio ainda é a falta de infraestrutura para o carregamento. Teve algumas intercorrências, né? A gente chegou em 2 postos, eles não estavam funcionando e nós tivemos que acionar a equipe do suporte. O suporte levou quase 3 horas para fazer o posto funcionar. Isso é um problema que de fato a gente ainda tem. Então, aquela ideia, se você tem 2, você tem 1. Se tem 1, não tem nenhum. Então, em alguns pontos só tem 2 postos, 1 ponto só de carregamento. Isso dificultou um pouco. Teve uma passagem no município de Silva Jardim, somente 1 posto de carregamento lento e nós estávamos com 2 carros, então a gente teve que ficar um tempo um pouquinho maior, mas sempre tem Mas também já tem quem se aventura em viagens pelo Brasil. Este empresário saiu lá de Fortaleza em um Tesla e passa pelo Paraná em seu caminho até o Rio Grande do Sul, justamente para mostrar que já é possível viajar com elétricos no país. Mas ele admite que o desafio ainda é a falta de infraestrutura para o carregamento. O carro mais barato à venda no país não sai por menos de R$150 mil. E vamos combinar? Esse é um custo praticamente impossível para a maior parte da população. Já no caso das motos, como elas passaram a ser produzidas em território nacional, os preços começam a ser mais competitivos. O Rodrigo colocou todos os gastos na ponta do lápis e sabe que vai recuperar o investimento em breve. Gasto R$20 por mês em energia elétrica para rodar com ela, não paga imposto e o custo a mais foi em torno de 10% a mais do valor da moto só na hora da compra. No Paraná, desde 2019, os veículos elétricos são isentos do pagamento de IPVA. Mas, de acordo com os especialistas, é preciso mais. Para que a transição da frota aconteça, será necessário um plano de mobilidade unificado, com políticas públicas federais e não apenas iniciativas pontuais dos estados e municípios. O Brasil, ele era, até 2016, líder mundial, né, nessa parte de fabricação de ônibus a combustão, né? Então, se imagina que o know-how que o Brasil tenha, ele vai fazer com que o Brasil, o país, ele se torne líder também em relação a ônibus elétricos. Precisamos que mais cidades, né, avancem e atinjam essa maturidade aí de meio ambiente, para justamente a própria indústria poder se mover nesse sentido. Agora, no momento em que a gente tiver uma indústria mais forte, nós seremos exportadores de ônibus elétricos, isso aí não tem a menor dúvida.
Nas cidades, a eletromobilidade promete transformar o trânsito como conhecemos. Mas enquanto em muitos países ela avança com velocidade, no Brasil, a mudança ainda é lenta. Em 2022, o Paraná atingiu a frota recorde de 8 milhões de veículos. Mas dentre todos esses carros aí, ainda é muito difícil encontrar um modelo elétrico, viu? Eles respondem por menos de 8% do total. Mas a grande revolução mesmo deve acontecer através do transporte público. Com o uso dos ônibus elétricos, será possível transportar um maior número de pessoas com veículos sustentáveis. E o melhor, com um preço de passagem bem mais justo do que temos hoje. Isso porque, dentre outros fatores, ela deixa de estar atrelada à alta no preço dos combustíveis e a manutenção destes veículos também é bem mais barata. A gente tem estudos aí da McKinsey, por exemplo, que diz que a partir de 2040 o Brasil já vai ter em torno de 20% de veículos elétricos puros rodando, né? E até 2040 se imagina que o transporte coletivo na maioria das grandes cidades ele já seja 100% elétrico. Curitiba hoje já utiliza alguns modelos híbridos, ou seja, que tem um motor a combustão, só que combinado com um motor elétrico. Já na região metropolitana, um ônibus a gás tem feito o trajeto entre São José dos Pinhais e Colombo. Fiquei maravilhada com o novo ônibus, é muito mais confortável, então que dá uma qualidade para o nosso usuário, mas hoje nós temos que pensar na preservação ambiental. Então quando você tem um veículo que vai estar poluindo 90% menos, né, então tem que se investir. Eu desejo que em breve tenhamos muitos ônibus em várias linhas do nosso município movido a gás. Talvez seja uma opção ao ônibus elétrico que tem uns investimentos muito maiores. Mas não tem jeito, não vai ter como fugir da revolução da eletromobilidade. Existe já uma política das multinacionais para a eletromobilidade, porque nos seus países de origem, eles já têm a política que diz que a partir de 2030, 2035, eles não vão mais poder vender carros a combustão lá. E aí o que acontece? Eles sabem que aqui no Brasil existe um mercado, né? E é um mercado crescente, é um mercado com forte tendência a crescimento a partir do momento que a gente tenha essa política. Agora 2 minutos faltando, 1 minuto faltando para as 2 horas da tarde.